Vandeham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamischa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunata Vitam Tam Sajivam Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Mischa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gaura Nitai Ki. E aí, tudo bem? Vamos começar então uma nova aula hoje, uma aulinha extra aqui nesse dia incrível, onde Deus está nos dando mais uma oportunidade de pelo menos, né, quem está cultivando a vida espiritual, que é inspirado a falar, né, as coisas mais relacionadas ao coração, que está buscando, né, as respostas da vida. Então estamos aqui, né, com o Bhagavad Gita, com a foto aqui do Senhor Krishna, o orador do Bhagavad Gita. Imagina, o próprio Deus, isso aí é incrível, né? Veio aqui para nos dar a sabedoria que estamos aqui agora, passando aqui diretamente nessa confraternização de mentes ansiosas para realizar a vida como ela deve ser, né? Por isso que é o Bhagavad Gita como ele é. Então a nossa vida, como que ela tem que ser? Ela tem que ser conforme as instruções divinas, certo? É igual um engenheiro, né? O engenheiro, quando ele vai construir uma casa, junto com o arquiteto ali, eles desenvolvem toda a base da casa. Então, os pedreiros que estão ali construindo, eles não sabem o final da obra, o que vai ser, mas eles têm que ser funcionais. E aí o engenheiro e o arquiteto vão orientando, né? Você faz isso, você faz aquilo, ó, tem que ser esse tipo de argamassa, tem que ser esse tipo de pintura, tem que colocar esse objeto aqui, e ele vai definindo a construção da casa, e aí os pedreiros, né? As pessoas que estão fazendo toda aquela funcionalidade ali para levantar aquela casa, vão seguindo as ordens. Assim também quando Deus cria esse universo e ele vem pessoalmente e entra nesse universo para ser a alma do universo, né? Paramatma, a alma suprema, cada um de nós está fazendo uma função específica aqui nesse mundo. E aí Deus no nosso coração, como o engenheiro, o arquiteto desse universo, né? Que começa lá, a engenharia começa lá com o Senhor Brahma. Né? Deus entra no coração do Senhor Brahma e estimula ele, potencializa ele para criar todo esse universo. E aí cada pessoa é um micro-universo dentro desse macro-universo, tendo uma função específica para ir nessa onda, né, vamos dizer assim, de criatividade, de cocriação com Deus. E aí ele vai ensinando dentro do nosso coração quais os movimentos que nós
devemos ter enquanto presentes nessa forma humana aqui nesse mundo material. E aí você está usando sua forma humana como? Né? De um jeito totalmente inconsequente, preguiçoso. Eu não quero ajudar na construção da obra dessa casa, quero ficar dormindo, eu quero fazer outras coisas. Aí Deus vem e solicita para a gente, né? Olha, vocês têm que fazer aí e ajudar aí no processo, certo? Já que você está aqui nesse mundo material, você vai desfrutar um pouquinho desse mundo, na sua ilusão, no seu falso ego, mas também você tem que se situar no espírito e de alguma forma fazer isso que se chama o serviço devocional. Então o salário do serviço devocional é o despertar do amor a Deus. É isso que você vai ganhar, né? Praticando isso que se chama atividade para dar continuidade à criação que Deus estipulou do que seria esse universo. Esse universo aqui, essa casa, né, de Deus, onde todo mundo mora em diversas dimensões, construções sutis, grosseiras, todo esse universo, uma hora essa casa também vai acabar, né? Vai ser dissolvida na energia de Garbhodakasha e Vishnu, e depois Vishnu ele vai ser dissolvido também no corpo lá de Mahavishnu, porque tudo é energia de Vishnu, tudo é Deus, tudo é Krishna, e você também é parte de Deus, e você está aqui agora nesse exato momento, nesse processo maravilhoso de co-criar com Deus, e principalmente nessa forma humana, querida, de realizar o divino. Né? Você tem que realizar o divino. Você vai co-criando um universo aprazível para todo mundo, você vai ensinando às outras pessoas as instruções de Deus, você vai purificando a sua vida, aí você vai recebendo as instruções de vida divina, né, de acordo com a vontade dele, de acordo com a inteligência suprema, e aí você se situa no estado de paz, porque você entende que tudo que você está fazendo é bom, é progressivo, está auxiliando realmente, né, só no plano espiritual que as pessoas são auxiliadas de fato, e aí você vai interagindo com tudo nesse caminho, assim, vamos dizer, o caminho do meio, mas o caminho da consciência, onde você não pende nem para o lado do materialismo, nem para o lado do fanatismo espiritual. Você caminha de boa e aceitando, né, na sua intuição, porque você está sempre meditando em Krishna, e isso se torna incrível. Então é isso. Agora hoje nós vamos ler aqui então, eu vou ler o significado do último verso que eu falei do capítulo 6 de Jnana Yoga, que era sobre a meditação, e eu gosto muito desse capítulo porque Krishna ele vai meio assim que desmascarando a nossa mente, ou colocando a nossa mente no lugar que ela deve atuar nesse mundo. E é isso que o mundo nosso, né, passa a ser funcional, porque o nosso mundo nada mais é do que uma projeção da nossa mente. Assim você não pode estar bem com você mesmo, ou fazendo amizade com a sua mente, se você não tem o conhecimento de que sua mente é só um instrumento que você está ajudando na construção desse plano divino, né, dessa casa cósmica, onde o morador principal é a alma suprema, o Senhor Vishnu, que está dentro do nosso coração, nos ajudando a decorar essa casa, vamos dizer assim, né? A ajudar o arquiteto supremo a criar um mundo, um universo na maior perfeição possível para que todo mundo atinja essa respectiva perfeição, que é a ordem divina dentro do nosso coração. Então, eu nem vou ler o verso, vou começar logo no significado, porque no significado de Srila Prabhupada tem muita coisa bacana aí para a gente conversar. Então ele começa falando: o praticante de yoga deve ser determinado e, sem desviar-se, deve pacientemente prosseguir na sua prática. Essa é a essência da vida espiritual, porque tem gente que segue a vida espiritual durante anos, aí ele acha que ele não conseguiu o resultado
específico, né? Porque a mente acha que a vida espiritual vai ter um resultado X. Só que essa experimentação do espírito, né, daquilo que você é, não tem nada a ver com a mente, certo? A mente é um instrumento onde você vai colocar o seu corpo físico, a sua inteligência, né, as suas emoções num rumo, num caminho, que é estar sempre lembrando de Deus, lembrando do Espírito, né, dando acesso para que Vishnu Krishna se manifeste no seu coração. Então você tem que... essa determinação que fala aqui é uma determinação, às vezes assim, não por atos, é uma determinação do coração, certo? Às vezes a gente acha que vida espiritual é estar sempre fazendo regras, regulações, mas é uma coisa mais do coração. É você ter certeza absoluta daquilo que você almeja, né? Espiritualmente falando, e seguir nisso assim, sem titubear, sem vacilar. Então você tem que ir e nessa determinação do coração, que eu acho que é aí que você não perde o rumo, né? Então ele fala aqui, sem desviar-se. Você não almeja o material e o espiritual, você tem que almejar o espiritual. E aí, de alguma forma, você tem que encaixar o material naquilo que se chama a sua vida espiritual. Então, isso aí que é não se desviar, certo? Você vai estar fazendo coisas materiais, mas o seu coração está rendido, está entregue a Deus. E aí, naturalmente, quando você vive no divino, você vai querer fazer as coisas materiais que são mais adequadas à sua evolução espiritual. Porque vai criar desarmonia. Se você está seguindo determinado para esse caminho espiritual e ao mesmo tempo você está articulando, racionalizando dentro de você e desfrutar do mundo material sem essa consciência espiritual. Então você não pode se enganar a si mesmo. E como eu estava falando, tem muita gente, né, que segue na vida espiritual, mas chega um ponto que ele acha que não está realizando nada, né? Isso aí não é assim. Pessoal, acho que deu um problema aí de áudio, mas acho que agora já melhorou, certo? Então, o Prabhupada está falando dessa determinação que nós falamos no verso passado, e a gente tem que sempre repetir isso, né? Quando você quer conseguir algo material, você tem essa determinação. Então, use essa determinação com a disciplina para encontrar, né, tudo aquilo que está no campo espiritual, porque essa forma humana é para isso. E você deve pacientemente prosseguir na prática, tá? Essa paciência é a chave de ouro, onde você não vai desistir, depois de tanta determinação, de tanta prática espiritual. Aí você fala, mas eu não estou realizando nada. E aí você está na portinha já de tocar a energia do Supremo, mas de alguma forma o seu falso ego está ali por trás, né? Está ali duvidando, está hesitando, e se você tem, enquanto você tiver esse falso ego, hesitando ou questionando por que eu não realizei ainda o divino, por que Krishna não se manifestou para mim, por que eu não estou sentindo esse amor por Deus, isso aí simplesmente significa a falta de paciência ou a ansiedade do falso ego. Quando você entra na vida espiritual, você é a vida toda. Não importa como você esteja sentindo ou não sentindo nada, você tem que prosseguir, porque é exatamente essa atitude paciente, né, ou tolerante, como diz o Senhor Chaitanya, que você vai conseguir atingir esse pico da consciência que é necessária para que você
entre, né, em contato íntimo com Deus no seu coração. Então vamos sempre lembrar desse ponto aqui que Srila Prabhupada está falando, né? Ele como um devoto puro, agora também, né, uma pessoa que foi dotada por Krishna, de potência para pregar a consciência de Krishna, ele está falando aqui com a experiência, com a realização dele. E eu também digo isso, né? Muitas vezes eu fiquei agoniado porque minha mente estava com uma certa pressa e a própria maturidade espiritual que faz você entender que tem que ser paciente. É igual, né, eu dei o exemplo da mulher que engravida e ela quer ter o filho logo, e ela sabe que aquilo vai demorar pelo menos, né, 9 meses, se não houver um problema antes, para gerar a criança. E aí também quando você entra na vida espiritual, você tem que amadurecer o seu serviço a Deus, agindo funcionalmente nesse mundo, de acordo com a vontade que Deus transmite para você através da intuição, para você atingir o fruto maduro do serviço devocional. Aí quando você atinge, né, quando você saboreia esse fruto maduro da sua autorrealização, naturalmente você se torna, né, o vitorioso nesse mundo. Você venceu o Maya, você venceu a Matrix. E também em relação ao conhecimento, né, essa palavra, fruto maduro, é dito que o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro do conhecimento védico. Assim, se você ouve o Srimad Bhagavatam, se você medita, né, nas instruções que estão contidas lá, ali está toda a sabedoria condensada de toda a literatura védica, e o Bhagavatam, porque contém a história, né, os passatempos do Senhor Krishna, ele é o fruto maduro, é o que é de mais doce no conhecimento védico. E para você saborear essa doçura, você realmente tem que também estar maduro, né, nesse sentido. Você tem que ser um espírito já se experimentando o seu doce sabor, a sua maturidade de realização para ler uma literatura assim completamente transcendental, como é o Bhagavatam, ou como é o Bhagavad Gita também. E aí você vai sentir o néctar de estar aprendendo sobre Krishna, falando sobre Krishna, né, ouvindo. Isso é vida espiritual. Pacientemente, você tem que cantar o nome, você tem que ouvir, você tem que se associar com pessoas que já estão realizadas em Deus, ou fazer amizade, né, com devotos mais avançados. Tem que estar meditando sempre nos pés de lótus de Deus. Isso tudo que a gente sempre repete por aqui. E aí, com essa paciência, tem que tolerar também, porque vai ter hora que seus hormônios, a sua biologia vai querer agir diferente, né, de um jeito até mesmo inconsciente. Você tem que ficar observando, né, orar e vigiar, e segue determinado. E desse jeito você vai conseguir dissolver todos esses anartas, né, energias que obstruem ou desfavorecem a sua vida espiritual. Então você tem o livre-arbítrio de caminhar com a velocidade que você quiser em direção a Deus. Certo? Mas sem, como eu sempre falo, sem fanatismo, sem julgar o mundo como algo impróprio, certo? Você tem que fazer do seu mundo particular, da projeção da sua mente purificada, o seu mundo pessoal tem que ser um mundo divino. E aí você caminha nesse mundo numa pureza de conhecimento, de intenções, tentando passar para outras pessoas que estão poluídas, contaminadas, né, com o modo da paixão e da ignorância, esse conhecimento sublime do Bhagavad Gita. E você também tem que ter muita paciência, porque é como um adulto falando para uma criancinha. Uma criança não pode compreender o que um adulto está falando, mas o adulto, por ele ser maduro na experiência da vida e já teve a fase dele de criança, ele consegue criar uma linguagem, às vezes lúdica, né, brincando com humor, para outra pessoa
que está ainda na fase de criança, aceitar melhor a instrução, certo? Porque tem muita gente que entra na vida espiritual com uma espécie de rigidez mental, né? Muito rígido, assim, regras, regulações, aí a pessoa reprime tudo, ela não consegue viver a vida em sua inteireza, né? Tanto do lado espiritual quanto material, nesse sentido mais divino. É isso que a gente tem que fazer, tem que encaixar tudo, né, uma coisa holística. Quando você amadurecer espiritualmente, você vai entender isso, que você não tem que rejeitar nada, nem ser um materialista rejeitando a vida espiritual, nem ser um espiritualista rejeitando a vida material. Essa rejeição é coisa do falso ego, que quer sobressair em algum lado. E o espírito, quando está em pureza, né, rendido realmente a Deus, vivendo mais nesse amor, né, nesse desejo sincero de se estabelecer na consciência divina, ele transcende esses parâmetros, vamos chamar assim, negativo, tanto da espiritualidade obsessiva, quanto da materialidade preguiçosa. O espírito, ele alcança esse patamar de paz, né? É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita, é essa paz que você tem que atingir. Enquanto você não atingir esse ponto de equilíbrio no seu coração, naturalmente você vai ficar desequilibrado, insatisfeito, às vezes violento, às vezes depressivo. E quando você está nessa paz, você passa a ter um prazer de estar no seu próprio eu, e daí você participa da vida material com uma consciência que poucas pessoas, né, ainda crianças, bebês espirituais, não vão entender, e de alguma forma você vai né, levando esse alimento da vida, da alma, do espírito, para pelo menos as pessoas pensarem que existe algo diferente do que a matéria. Ok? Você tem que mostrar para as pessoas que existe um Deus, como que ele é revelado, que existe um mundo espiritual, que a morte tem a morte, que tudo é uma espécie de ilusão, né? E dessa maneira você vai revelando o conhecimento para a outra pessoa, que ainda é um bebê, uma criança, está no modo da ignorância ou da paixão, né? Que está acontecendo no mundo, que é muito famoso no mundo, mas na vida espiritual, essa pessoa mais poderosa do mundo, materialmente, ou que tem poderes místicos, magia, essa pessoa, na vida espiritual, é um bebê. É um bebê, é um zero à esquerda. E toda a vida dessa pessoa poderosíssima, milionária, trilionária, né? É um raio que cai assim rapidinho, 100 anos, daqui a pouco ela vai partir, vai perder tudo, e não aproveitou e não usou o seu bom karma, ou tudo aquilo que Krishna ofereceu para ela, né, dentro da liberdade de escolha dela, para usar de um modo agradável, favorável, auxiliando as pessoas, né, utilizando seus recursos para ser uma força de luz nesse mundo. Temos que pensar nisso, né, sempre. Então essa paciência, calma. O neném vai nascer, daqui a 9 meses o neném vai nascer, calma. Aí a mulher fica, não, mas tem que nascer logo, mas não é assim, tem que esperar se formar o feto. Tem que esperar a criança se formar para nascer. Se a criança nascer antes da hora, ou se você tirar uma fruta do pé antes de estar madura, não vai ter o sabor, né? Vai ser algo defeituoso, talvez. E aí temos que ter essa paciência. É isso que Prabhupada fala aqui, né, nesse significado. Deve pacientemente prosseguir na sua prática. Tá? Então não se abale por nada. Tolerância, mantenha sua humildade, não queira provar para as outras pessoas que você é espiritual, que você é um desapegadão aí da vida material, um renunciado. Não precisa nada disso. Entendeu? Prossegue sua vida espiritual tranquilo, dá uma representada nesse mundo aqui, material, certo? Brinca, tenha bom humor, mas nunca perde o seu coração, né? Como a gente estava falando, essa rendição é no coração, não é aquela rendição de fazer algo, é a rendição de ser em Deus.
tá? Aí Prabhupada fala, esse praticante de yoga, né, ele deve estar seguro do sucesso final e seguir este curso com muita perseverança. Então esse ponto é muito importante. Se você, essa coisa da fé, se Krishna promete no Bhagavad Gita que se você se render a ele, estar sempre meditando nele, né, viver, cantar a japa, então Krishna está falando, se você se mantiver nesse fluxo divino, no seu coração, não na sua mente, no seu fazer, na sua tradição, não, no seu coração, você se mantém em Krishna e você tem essa certeza absoluta, você acredita em Deus. Né? Você não acredita em tantas pessoas, em tantas coisas nesse mundo, então temos que acreditar em Deus. E quando você acredita em Deus completamente, e você com paciência prossegue sua vida espiritual, você tem que ter essa certeza. Como é que você vai seguir algo sem estar certo disso? Duvidando, hesitando. Quem hesita é a mente, por isso que as pessoas abandonam a vida espiritual, porque acham que, estou perdendo minha vida material, porque a decisão dele não foi assim completamente rendida a Deus, e é isso que Krishna fala, através do serviço devocional imotivado, incondicionado. Essa é a forma que você vai me realizar. O espírito ele tem que estar completamente assim, nessa frequência divina, para que Vishnu, para que Krishna se manifeste para você. Certo? Não adianta querer brigar, querer, né? Essa luta aí da mente, né? Entre o espiritual, mas achar que não está ainda avançando espiritual e ao mesmo tempo o corpo cheio de desejos materiais, aí fica essa luta é a batalha de Kurukshetra. E Krishna está com Arjuna, e Arjuna está hesitando no começo. Todo iniciante na vida espiritual tem essa hesitação, porque sente que vai perder tudo aquilo que era o seu prazer, as suas amizades, mas não vai perder nada, ele vai mudar a consciência dele e vai ter uma maneira diferente de considerar as amizades que tinham, né, as coisas que ele fazia, os hábitos que ele, né, que ele era meio assim viciado a fazer. Então tudo isso, através da vida espiritual, quando você vai amadurecendo, naturalmente você vai se desapegando, né? Prática constante e desapego. É natural que através da prática constante, nessa paciência, se você realmente é sincero, determinado naquilo que você escolheu a vida espiritual, se você confiou plenamente nas palavras do Senhor Krishna, né, como estamos falando aqui, se você está ouvindo, por exemplo, um devoto puro dele explicando, tenha paciência, você vai chegar lá. Se você fizer tudo isso, essa prática constante, naturalmente você vai se desapegando da energia material, porque você só pode deixar algo de lado quando você experimenta algo superior. E daí esses devotos hesitantes que estão assim em cima do muro, ou seguem uma vida espiritual por moda, por fachada, ou só para ter um guru, entendeu? Então essas pessoas, elas não entregaram o coração completamente para Deus, e então elas não desapegam completamente da energia material, não dissolvem essa energia. É uma transformação, entendeu? Tem aquela história lá da lagarta e da borboleta. Quando a lagarta sai do casulo e vira uma borboleta, a dimensão da borboleta é completamente diferente daquele mundo fechado, né? Do modo da ignorância, do modo da paixão, onde a pessoa está dentro desse casulo aqui, desse corpo físico, completamente numa espécie de escuridão e não consegue se libertar, né? Ou fica julgando que a vida espiritual é algo parecido com o casulo, ela não consegue compreender. Por isso que quando você se ilumina, quando você se realiza em Deus, naturalmente você entende que, uau, eu não tenho que voltar mais ao meu mundo de lagarta, agora eu sou uma borboleta. Agora eu vou curtir as flores, né?
eu vou absorver o néctar de tudo que tem na natureza, eu vou voar. E a lagarta não, né? A lagarta, ela está presa ali num processo de metamorfose, né, para um dia chegar nessa condição de borboleta. Então, o nosso espírito, enquanto ainda nessas diretrizes mais animalescas, né, ele não consegue considerar o que é a dimensão divina de borboleta. Então, o Senhor Krishna, que é a borboleta suprema, ele vem e nos dá todo o conhecimento para que possamos caminhar mais rápido para essa liberdade completa, onde vamos nos tornar, né, seres coloridos, com muitas flores à disposição. Assim como era Srila Prabhupada, todos os Cristos, todos os Budas, todos os seres iluminados desse planeta são borboletas ensinando para as lagartas, né, qual o processo. E aí a lagarta tem o livre processo, a livre vontade, tem a liberdade de escolher. E tem que ter paciência, que a lagarta tem que ter um tempo para dar essa metamorfose. E aí quando você se transforma em borboleta, você entende, mas você tem que ter paciência para chegar lá. A mãe, por exemplo, ela só nasce quando a criança nasce. Você ainda não é mãe enquanto a criança não nasceu. Depois que a criança nasce, aí a mãe entende, ela vai ter uma felicidade extra daquele tempo de espera. Essa é toda a questão. Não adianta você querer ser uma borboleta com o pensamento de lagarta. Você tem que já pensar que eu sou um espírito, que eu sou eterno, pleno de conhecimento, sou bem-aventurado, sou uma parte integrante de Cristo, não sou um servo eterno. Então a borboleta, né, ali dentro do casulo, ela está imaginando, ela tá vivenciando esse conhecimento, né, de uma forma poderosa que está transmutando a energia dela. Isso que é a metamorfose. Por isso que o Senhor Krishna está falando, pensa sempre em mim, pensa no Bhagavad Gita, né? Pensa sempre tudo relacionado a mim, lembra que você é sempre um espírito. O que você está fazendo? Você está fazendo a metamorfose da sua realidade animalesca, humana, para uma realidade espiritual. Tanto que se você abandona essa forma material, né, humana, pensando em Deus e lembrando que você é um espírito, você já tem uma certa sabedoria, Krishna fala, então você vai ser liberto desse mundo e vai voltar para o meu reino. Ou se você também estiver muito caído, você vai nascer numa família de devotos, né, avançados, onde desde a infância você vai receber esse mesmo conhecimento, né? Isso aí é uma raridade, é uma fortuna, você cair numa família de devotos avançados. Para que esperar isso, né? Por que não fazer nessa vida logo, avançar e realizar logo esse conhecimento? Por que não ser logo uma borboleta? Porque essa é a natureza real de todos nós. Todos nós somos borboleta. Borboleta significa simplesmente que você se libertou do falso ego. Esse falso ego que é a lagarta, que está te prendendo num casulo da mente, onde você está fechado em várias ideologias, né? Em várias dualidades. Você está sempre em conflito com as pessoas, com o mundo, consigo mesmo. Está sempre com essa necessidade de fazer algo, ansiedade, se lamentando, ou muito preguiçoso. E toda essa loucura, essa inércia espiritual, e tudo isso você tem que tirar da sua vida, né? Se associando com pessoas que já estão voando por aí de flor em flor, para que você tenha esse cabedal cabedal de conhecimento, onde internamente você adquire, né, as vantagens sobre uma pessoa que não tem esse conhecimento do Bhagavad Gita, ou das palavras aqui de um devoto puro, e as palavras diretamente da Suprema Personalidade de Deus. E aí você começa a ficar assim, muito curioso espiritualmente, né? O Bhakti, onde é que tem aquela escritura? Tem o PDF? Pô, manda aí para mim. Pô, você compartilha comigo aí alguma coisa que eu não saiba, eu posso perguntar. Lógico, esse é o nosso serviço, estamos aqui para isso, tá?
Mas cada um tem um tempo de evolução e depende de como você está usando a sua liberdade de querer isso. Você pode usar a sua liberdade para ficar preso aqui nesse mundo material, em condições infernais, miseráveis, né? Encarnar depois da morte lá no umbral, em planetas inferiores, e depois voltar e a mesma história. Então temos que ter essa urgência, vamos dizer assim, mas com paciência. Urgência com paciência. Saber ter essa certeza que o Prabhupada está falando, né? O sucesso, né? Ele deve estar seguro do sucesso final e seguir esse curso com muita perseverança, não se desencorajando se houver alguma demora em atingir o sucesso. Né? Aqui Prabhupada está enfatizando aquela coisa da paciência. Tá? Não fique desencorajado, essa é a palavra que ele fala. Né? Se alguém chega para você, mas esse negócio de vida espiritual é meio assim, não é assado, pode ser, pode não ser, ninguém sabe se é verdade, se não é. Então vai desencorajando e você já está naquele ponto em que, uau, não estou sentindo nada. Por isso que é bom se associar com pessoas que já realizaram isso aí que você está querendo alcançar. Através da energia dessas pessoas, elas veem em que ponto você está, porque né, você talvez seja uma criança ainda nesse processo de evolução e ela já passou por esse processo e fala, não, prossegue, prossegue, vai dar certo. Né? Então, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Pássaros da mesma plumagem, né, se juntam, se atraem. Tá? Se você não for realmente um devoto, uma pessoa assim, espiritual, sincera, tal, então você não vai sentir prazer de estar se associando com devotos. Porque, na verdade, você quer a vida material, aí você gosta de ficar se associando, ouvindo esses assuntos, né? Essas fofocas, maledicência, só coisa de política, coisa de profecia que não leva a nada. Entendeu? E de repente está aqui o Bhagavad Gita, o Senhor Krishna dando todas as instruções, como a gente está comentando aqui em vários versos, né? A gente tenta, né, deixar, né, Deus inspirar ao máximo a gente para conseguir dizer o que é a nossa realização. Tá? Então ele está falando aqui, você está demorando para atingir o sucesso, o que é o sucesso? É você sentir esse néctar do amor a Deus. Quando você sente esse gosto superior, aí sim você abandona aquele gosto inferior, que era relativo à matéria, que era superior em algumas coisas, você achava superior. E aí você, a borboleta já não pensa mais no prazer que a lagarta tinha dentro do casulo. Compreende? Então você tem que se libertar. E para isso você tem que entender que existe um tempo para o processo. A mulher, né, quando engravida, ela já sabe disso. E quando você entra na vida espiritual, você também sabe. Não é assim, entrei na vida espiritual, amanhã eu já estou assim, iluminado, samadhi. Não é assim, às vezes vai levar algumas vidas. Vai depender da misericórdia de Deus. Mas Krishna está falando, se nessa vida você se rende, se você realmente devota seu coração a Ele, naturalmente você vai conseguir o sucesso. E o devoto puro aqui está falando. Né? Então, o Prabhupada diz, o sucesso é garantido, né? Garantia de um devoto puro que está dando aqui o significado. Para o praticante que persevera. Tá? Então, são palavras-chave, né? Determinação, perseverança, confiança, paciência, tolerância, humildade, né? Coragem, né? Para entrar na vida espiritual, você tem que ser um guerreiro, porque, como é dito, né? Você decreta guerra à Maya, e essa é a batalha de Kurukshetra. Mas se você sabe que Krishna está no seu coração, e você está sempre unido a Ele em consciência, então Krishna fala, você já é vitorioso. Só por você estar aqui cantando a japa, ouvindo algum devoto falar sobre mim, lendo meus passatempos. Então você, só por ter adotado essa prática, essa atividade onde você coloca a sua energia, a sua atenção, o seu coração,
significa que você é um vitorioso, certo? Agora, se você não coloca seu coração, você é só um curioso de plateia, né? Ou um estudante, um especulador mental, aí você vai começar a cantar a japa, vai começar a ler o Bhagavad Gita, os passatempos de Deus, mas você não está com o coração nisso, certo? Então você, na verdade, não está interessado em realizar realmente Deus. Você é uma pessoa mais curiosa, uma pessoa que quer especular em cima do conhecimento, entender intelectualmente algo que não tem nada a ver. A vida não é intelectual, a vida não é lógica. A vida é um sintoma de amor divino, onde Deus nos colocou aqui agora nessa forma humana para você perceber que chegou a hora de você sair dessa atmosfera de hipnose, né? De loucura, onde você está na hora de se despoluir a sua mente, limpar o espelho da sua mente. E quem é o espelho da mente é esse conhecimento do Bhagavad Gita. Então, se você perseverar, né, tudo que perseveramos, porque somos co-criadores. Se sua mente pensa sempre numa coisa, pensa assim de forma, né, aquela pessoa que não desfoca em nenhum momento assim, na energia material, ele co-cria algo material. Às vezes você não está pensando numa pessoa assim, daqui a pouco a pessoa te liga ou te manda uma carta, ou escreve lá um e-mail, né? Carta do meu tempo. Manda um e-mail para você, ou surge assim do nada essa pessoa. Eu estava lá em tal lugar, mas aí eu não sei por que me deu vontade. Porque você co-criou, você está co-criando sempre. Não existe situação na vida de ninguém sem que ela esteja co-criando para que isso apareça. Todas as misérias e todas as coisas agradáveis na sua vida são manifestações do seu pensamento. Isso aí está batido já, todo mundo sabe, lei mental. Agora, focar, isso aqui é perseverança, quando você quer algo e não se desencoraja por nada na sua vida, ninguém para, não vai dar certo, o momento econômico não está bom, mas aquela pessoa não é legal ficar com ela, assim, aí todo mundo começa a falar para você, realmente, eu vou deixar para depois. E vai deixar para depois, né? A vida espiritual. Então você tem que focar, tem que perseverar na vida espiritual. Aí as pessoas, você está perdendo tempo, nossa, você agora está chato, você não quer mais se associar com a gente daquele jeito antigo, né? Aí todo mundo começa a ficar revoltado, porque você é um incômodo, né? É igual Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele era incômodo para o sistema, incômodo para os religiosos, para o meio econômico, para o poder, né, vigente na época. Então, era assim, mas Jesus era uma pessoa feliz, alegre, em paz, né? A minha paz vos dou, essa paz transcendental, e ele era uma pessoa feliz, imagina, ele era um devoto puro de Krishna, todo devoto puro de Krishna, ele é feliz, não existe devoto puro com mau humor, assim, com raiva, né? com essas emoções inferiores. O devoto puro está sempre pensando em Krishna, está pensando em falar de Krishna para as pessoas, de levar seu carinho, seu amor, e ele vê que as pessoas não toleram muito a espiritualidade. Você vê que o sistema de trevas, por ele fecharia todas as igrejas, destruiria todas as escrituras, tudo seria baseado somente no poder do Estado, né, secular, e não existe Deus, e quem existe somos nós, e também dentro da religião muita gente querendo ser Deus, e fica essa loucura. Você simplesmente tem que doar seu coração para Krishna. Ele fala no Bhagavad Gita, faça de mim seu único refúgio, só isso. E vive sua vida material de boa, sem condenar, sem julgar. Se está ruim é problema dos outros. Se os outros estão vivendo uma vida infernal, eles que estão cultivando isso, porque você passa o conhecimento, né? São crianças, são rebeldes. Elas não pensam, elas são bobinhas, vamos dizer assim, né? Prabhupada chamava de tolas e patifes. Mas aí você vai passar seu conhecimento, né? Aí aquela pessoa não vai ouvir na primeira vez, nem na segunda, né? Quem sabe lá na 10ª vez, depois de sofrer bastante, ela vai começar a ponderar sobre o que você falou, e aí ela vai seguir, e de repente vai ser tão rápido, né? Quando a borboleta sai
né, do casulo, assim, é rápido, né? A lagarta, quando está naquele período da metamorfose, ela vai se tornando borboleta e sai rápido. Então, a partir do momento que a lagarta, são as pessoas aí presas na energia material, decidem se tornar borboletas e entram nessa prática constante, com perseverança, com foco, né, com determinação, com muita paciência, tolerância. Então, assim, o processo é bem rápido, né? Mas as pessoas não conseguem atingir rapidamente o sucesso porque elas não estão assim realmente entregues a Deus, assim, elas estão divididas, né? Elas querem a vida espiritual, mas não querem deixar aquele tipo de vida material que elas tinham antes. Elas não querem abandonar os prazeres, os vícios, os hábitos que tinham, porque aquilo para ela que ainda é o prazer maior. Por isso que às vezes tem que ter um guru, tem que ter um mestre, ele tem que ter uma orientação mais direcionada, porque aí ele começa a caminhar para o lado, né, superior da espiritualidade, e naturalmente a borboleta começa a surgir, né? Então não pode, assim, você pode ficar durante 40 anos cantando a japa, mas você não cantou a japa em nenhum momento. Você queria barganhar com Deus uma vida espiritual. Você queria o reino do céu, você queria ir para o mundo espiritual. Dessa maneira. Então, a associação com devotos, ele tem que ser assim, tem que ser uma conversa. Sem um achar que o outro tem que fazer aquilo. Não, você vai no seu tempo, com entendimento, tem que ter o bom senso, não é eu chegar aqui e vou recitar um verso, né? E Krishna falou isso, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Igual esse pessoal, não é pelo medo, gente. Todas as religiões são construídas aí pelo medo, assim. Imagina, Krishna está se divertindo lá com as gopis. Ele dá a misericórdia de se expandir, entrar aqui no seu coração. Mas aí a pessoa fica pensando, eu estou com medo de Krishna, que eu não posso fazer. Você pode fazer o que você quiser. Só que se você estiver fazendo coisas que estão em desarmonia com o seu espírito, que é essa natureza de amar a Deus, do serviço devocional, você, como co-criador, como a gente falou, né, o poder da mente, do foco, da entrega a coisas que são desfavoráveis à função da forma humana que você está agora, aí você vai começar a atrair misérias para a sua vida. Aí você vai se sentir sempre insatisfeito, amargurado, triste, né? Tem pessoas que se matam também, tem pessoas, né, a depressão, aí entra para remédio e não compreende que é só se estabelecer no espírito. E aí você no espírito, a sua mente, as suas emoções e o seu corpo, eles se harmonizam. Você fica saudável, porque os instrumentos estão vibrando de acordo com a proposta espiritual orientada por Krishna, né, no Bhagavad Gita, onde você simplesmente aceitou com confiança, segue com perseverança esse caminho, sem paranoia, sem loucura, sem nada, vive no mundo de uma forma tranquila, em paz, tolera as pessoas no sentido que você observa que as pessoas ainda estão no estado muito infantil da espiritualidade, e fica humilde, você nunca vai se sentir superior a ninguém. A questão de superioridade e inferioridade acontece no falso ego. No espírito todo mundo é igual, todo mundo é filho de Deus. Às vezes aquela pessoa que está ali do seu lado, que é uma criança ainda, ele em nível, né, espiritual, de luz, talvez ele seja até muito mais velho que você, né, em conhecimento, só que tem que despertar aquela alma, ajudar de alguma forma. Então é isso que tem que fazer, tem que ter bom senso, tem que conversar, vamos bater um papo aqui sobre isso, sobre aquilo, espiritualidade, o que está pegando aí na sua vida, nada é tão difícil de resolver, e aí a pessoa que já passou por tudo que você porventura possa ter passado, ele vai dar uma orientação bacana, mas às vezes o método de você resolver aquela situação é diferente do método que um devoto tenha resolvido. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa está tendo uma experiência determinada nesse mundo e tem que passar por certas coisas. Aí você tem que ter paciência de passar pelo seu karma e, ao mesmo tempo, né, ter essa convicção, essa confiança em Deus e seguir sua vida espiritual.
Tá? Então é isso que é o sucesso. O sucesso não é você estar vivendo em Deus. O sucesso é você estar seguindo nessa propensão para se tornar maduro nesse mundo. Sucesso é quando você se posiciona nessa vida sem hesitar, sem duvidar, na direção de Deus. E aí o sucesso real, que significa a autorrealização, o despertar amoroso por Deus, acontece. Ok? Então o sucesso é garantido para o praticante que persevera. Né? Imagina Prabhupada, quantas vidas ele perseverou para chegar a esse ponto de ser um devoto diretamente guiado por Deus, assim como o Mestre Cristo e todos os mais, e assim como você vai ser também. Se você perseverar, você vai viver uma vida maravilhosa nesse mundo. Né? Krishna falou para Arjuna, se você ganhar a batalha, você vai herdar o mundo inteiro. Né? Essa batalha interna, né? Na verdade, tem um simbolismo. Agora, se você morrer na batalha, você vai para os mundos celestiais, que é muito melhor que aqui, do que o planeta Terra. Né? Então é assim, sempre é vantajoso. Tá? Não se preocupa com a morte não, mata o falso ego. Aí o falso ego você tem que matar mesmo, sem piedade. Mas o falso ego ele é bacana, nesse sentido que ele te deu a experiência contrária à experiência espiritual. Então ele se tornou um mestre seu. Você mesmo, através do seu falso ego, se tornou um mestre de si mesmo, da miséria, da vida, do sofrimento. E aí quando você mata o falso ego, e isso é o que é vida espiritual, uma vida sem falso ego, onde você está vivendo nessa plenitude divina no seu coração, você observa, né, o lado bem-aventurado. A Ananda, né, que pertence ao espírito, a bem-aventurança, se manifesta quando o falso ego, quando você compreendeu tudo isso que a gente está falando aqui agora. Prabhupada continua. Com relação a Bhakti Yoga, Rupa Goswami diz, com muito entusiasmo, perseverança, determinação, pode-se executar com êxito o processo de Bhakti Yoga, seguindo os deveres prescritos na associação dos devotos e ocupando-se por completo em atividades caracterizadas pela bondade. Tá vendo aqui? Como é que é? Um verso só, rapidinho, falou tudo que nós estamos conversando aqui. Mas esse bate-papo aqui é que vai dar profundidade a você entender esse verso. Esse verso é do Upadeshamrita, né, o verso 3 do Upadeshamrita. Então o Rupa Goswami está repetindo tudo o que Krishna falou e tudo que Prabhupada falou. Certo? Porque só tem uma metodologia. Você só alcança algo se você focar a sua energia nisso. E Krishna fala, você só me alcança se você colocar seu coração, sua energia toda nessa rendição. Aí Krishna fala, tal grande alma, né, Samahatma Sudurlabha, tal grande alma é muito rara. Porque, na verdade, os seres humanos, né, essa humanidade de terceira dimensão, Kali Yuga, né, temos que também, né, dar crédito aos seres humanos, porque eles estão vivendo numa era muito pesada, muito inconsciente do espírito. Então é muito raro, né, alguém assim se entregar totalmente. Mas você vai chegar nesse ponto se você confiar plenamente em Deus e deixar Ele conduzir a sua vida. Você vai ver que os resultados vão vir assim, muito rápidos. Né, muito rápidos. Tá? Quando a pessoa começa a cantar o santo nome, não assim com angústia ou para se libertar de algum material, de algum sofrimento, mas canta o santo nome entendendo que o santo nome é Deus. Você está cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, cantando assim com o coração, sem pretensão nenhuma, sem querer se livrar de nada, sem querer conquistar nada. Você simplesmente está cantando, você está ali com Deus, você está se transmutando. A borboleta está manifestando, né? E você é uma borboleta que tem uma espécie de cor diferente das outras borboletas, porque você é uma criação da beleza de Deus, da doçura, do amor. Então, nesse verso está falando tudo aqui. Você só pode executar com êxito esse processo de se unir a Deus em amor, né? Se você executar essa prática com entusiasmo, perseverança e determinação. E você segue os deveres prescritos, por exemplo, cantar a japa.
é um dever, né? Vou cantar a japa, um dever não é uma obrigação. O dever é aquilo que você deve fazer de acordo com a recomendação de Deus. Deus não obriga ninguém a nada. Então, é um dever prescrito, né, na associação de devotos. E aí os devotos que estão vendo a sua posição, eles vão orientando a você fazer certos deveres de acordo com o que eles notam que é a sua característica. Você tem um determinado talento. Às vezes você é um pintor. Aí na associação com os devotos, eles vão mostrar, pinta quadros sobre Krishna. Você não gosta tanto de pintar? Então use o seu talento de pintar para Deus. E mantém seu coração em Deus. E aí você vai criando obras fantásticas, né, com a inspiração divina. Outros gostam de falar, outros gostam de cozinhar, outros gostam de limpar o templo. Tem gente que gosta de limpar o templo. Isso aí não é inferior à pessoa que fala ou à pessoa que pinta, né? Tudo no serviço devocional, tudo é medido pelo nível absoluto. Então não pense assim que aquela pessoa fala tão bacana, ou aquela pessoa cozinha tão bem, e que ela é melhor que eu, que meu serviço devocional é insignificante. Não é assim, né? Lembra lá o Senhor Chaitanya, ele limpava lá o templo lá, fazia, né, tudo que é feito em amor a Deus é considerado por Krishna relevantemente. Então, às vezes, Krishna está considerando aquele cara lá que está limpando o templo, né, varrendo lá, passando pano úmido no chão, mas com amor, com devoção, porque é da alma, é do coração. Então, e aquele cara que está orando, falando da escritura, do Bhagavad Gita, com toda aquela perfeição, já não tem aquele amor. Ele está falando porque tem um pouco do falso ego, entendeu? Do orgulho, e de ele achar, não, eu sou um devoto, eu estou sendo inspirado por Deus. E aí você não é nem metade daquele cara lá que está limpando o chão, mas colocou todo a sua alma, o seu coração naquele ato. Compreende? Isso que é serviço devocional. O serviço devocional é esse, não é um fazer, é um ser ativo em Deus, nessa energia de amor, e isso que está transmutando a sua existência para você se tornar um devoto puro de Krishna, ou uma borboleta maravilhosa, de acordo com a nossa analogia. Então, quanto à determinação, continua Srila Prabhupada, deve-se seguir o exemplo da pardoca que perdeu seus ovos nas ondas do oceano. Essa história é legal. Uma pardoca pôs seus ovos na praia, mas o grande oceano carregou os ovos com suas ondas. A pardoca ficou muito transtornada e pediu ao oceano que lhe devolvesse os ovos. O oceano nem mesmo levou em consideração o seu apelo. Então a pardoca decidiu secar o oceano. Ela começou a pegar a água em seu pequeno bico, e todos riram de sua determinação impossível. Espalhou-se a notícia de sua atividade, até chegar aos ouvidos de Garuda, que é o condutor do Senhor Vishnu, o gigantesco pássaro transportador do Senhor Vishnu. Ele, Garuda, se compadeceu de sua irmãzinha, a pardoca, e por isso ele foi vê-la. Garuda ficou muito satisfeito com a determinação da pequena pardoca e prometeu ajudar. Então Garuda imediatamente pediu ao oceano que devolvesse os ovos dela, senão ele pessoalmente assumiria a tarefa da pardoca. Aí o oceano tremeu, né? O oceano assustou-se com isso e imediatamente devolveu os ovos. Assim, pela graça de Garuda, a pardoca ficou feliz. Igualmente, praticar yoga, em especial a Bhakti Yoga em consciência de Krishna, pode parecer uma tarefa muito difícil, mas seguindo-se os princípios com muita determinação, o Senhor certamente ajudará, assim como Garuda ajudou a pardoca, pois Deus ajuda a quem se ajuda. Isso é ótimo, né? Bhagavad Gita aqui, Deus ajuda, vai te ajudar se você se ajudar. Se você não se ajudar, né? Então é muito interessante essa história da pardoca, né? Da mulher do pardal, que viu seus ovos indo embora,
E essa determinação dela foi que gerou a possibilidade de Garuda aparecer e dar para ela o retorno dos ovos, ou seja, do amor a Deus que está escondido dentro do nosso coração, que Maia levou para algum lugar. Ok? Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!